Esta história não é sobre um Nordeste empobrecido pela seca, que assiste à despedida do retirante, um lugar onde a terra não produz frutos e o coração do sertanejo não acalenta mais sonhos. Este Nordeste é rico em água. Brilha como ouro, terra de gente cheia de esperança. Pra o meu Nordeste inteiro esverdecer. Estamos em Jacobina, noroeste da Bahia, no extremo norte da Chapada Diamantina, a 330 quilômetros da capital, Salvador. Minha Santa Divina Oliveira. Entre as cadeias de montanhas, uma cidade de 76 mil moradores, ainda marcada pelos traços da arquitetura portuguesa. A corrida do ouro por volta de 1800 deixou muitas marcas. Estas pedras são as últimas do caminho de uma história de mais de 200 anos. Por aqui passava todo o ouro extraído das minas da região. Era a Estrada Real. Agora nem dá para imaginar a riqueza que escoava por essas trilhas abertas no meio da mata. O ouro que se desprendia da serra, não é, ao longo de milhares de anos, ele veio se depositar nesses canais. Os bandeirantes, ao chegarem, eles descobriram esse ouro de aluvião, como é chamado aqui, esse ouro que é desprendido da serra, e aí pegavam os canais a partir do rio e iam seguindo, né, em direção à serra. Onde ele esgotava, parava, recomeçava uma outra frente de serviço. Isso. Faça. Isso. Vamos sim. Achou? Ok, tranquilo. Então bora. Aqui. Você desce aqui devagar, ó, viu? Ó, vamos lá. A vida por um fio. A quase 50 metros de altura, o corpo desliza ao lado de imensos paredões. Opa! Com a área preservada, um ambiente em harmonia. Conflito só entre a maritaca e o sagui. Ganha quem for mais esperto. No papel, estão na consciência do sertanejo, que enfrenta o desafio de preservar, armado de cordas e poesia. Minha Santa Divina Oliveira, sou um bandeirante que vem lhe cobrar o direito de viver no mundo sem ser molestado e sem molestar. La la ya, la la la, la la ya, la ya. Quantas cachoeiras existem na Chapada, ninguém arrisca dizer. Só em Diamantina são mais de 45. Toda essa riqueza brota da terra, das incontáveis nascentes espalhadas pela Chapada. Aos poucos, filetes que rasgam a montanha se transformam em turbilhão de água. Surge o que pode ser o registro de nascimento de uma civilização que viveu por aqui há milhares de anos. Nas paredes das cavernas, um livro da vida dos primeiros habitantes do lugar, um diário que os pesquisadores ainda tentam decifrar. Animais, gente, caça, rituais. A água, a fauna, a flora não tem sindicatos pra se defender. Só um ato forte, vida versus morte, é sobreviver. Jacobina é uma usina de histórias. De cada canto, ainda é possível extrair o passado. No bom estilo pau de arara, vamos em frente conhecer uma igreja construída na época em que o ouro fazia a região fervilhar. De longe é possível ver as paredes e parte da torre. Aqui no século XVII havia uma comunidade, muita gente movida pela esperança de ganhar a vida com a extração de ouro. Foi aqui que o bandeirante Romão Gramacho Falcão começou a garimpar. O lugar prosperou tanto que foi construída esta igreja. Dizem que as paredes e os santos eram todos enfeitados de ouro.
Nos casamentos de hoje, as pessoas costumam jogar arroz sobre os noivos. Naquela época, as pessoas jogavam ouro em pó. Este homem que anda por entre labirintos da história ainda tem na lembrança como era a igreja de São Miguel das Figuras. E toda a vida eu ciumei disso aqui. Eu não queria ver o estado que se encontra. Isso é triste para o senhor? Isso é uma vida. Essa vida está morrendo. Ninguém se move. Como eu estivesse perdendo uma pessoa querida. Se engana quem pensa que o preço do ouro faz alguém feliz. Ô, Moreira! A 100 metros da igreja, uma descoberta por acaso. A casa onde morou o bandeirante Romão Gramacho, que construiu várias igrejas na Bahia, em agradecimento às jazidas de ouro que encontrou. A gente já descobriu mais abaixo da igreja a casa dos colonos, dos escravos, né? Provavelmente os índios também que foram escravizados aqui nessa época. A gente vai ter que correr agora atrás contra o tempo, né? Porque para tentar recuperar alguma coisa aqui da nossa história e para que isso sirva para as futuras gerações, para contar a história de como a coisa começou. Que a história de Jacobina, inclusive, se confunde com a história do Brasil, né? Majestoso. Impressionante. Beber a história da nosso povo, né? A nossa terra. Impressionante. Para você é uma emoção, né? Com certeza. É um presente para você. Em pinturas ainda preservadas, em ruínas que ainda resistem, são páginas da história do Brasil que precisam ser preservadas. Como um deus insano por baixo do pano, o homem estupra o chão. Essa rocha ela não é tão dura assim não, né? É dura. Mas quando você está quebrando, você já vê se tem ouro aí, não? Não. Aí não dá para ver. Dá não. Aí agora é de puxar a buroca. Isso. Amarra o cabo, tudo eletrônico, né? Sistema todo eletrônico. Com certeza. Puxa no elevador, né? Puxa a buroca aí! Pode ficar aí, pode ficar sem medo, não tem problema não. Aqui é um assal, né? As pedras retiradas da mina passam por uma espécie de triturador. Na bateia, a pedra moída vai sendo separada, até ficar apenas o ouro. É um processo lento e perigoso por causa do uso de mercúrios para o garimpeiro. Tá brilhando já, né? É, aqui, ó. Tudo ouro aí, ó. Porque já foi muito bem explorado. Até o início do século XVIII não havia colonização na região. Em 1701, Portugal já sabia da ocorrência de ouro na Chapada Diamantina, perto da cidade de Jacobina. A corrida do ouro durou quase 2 séculos, até os primeiros anos do século passado, quando as jazidas começaram a se esgotar. Por volta de 1817, são descobertos diamantes na serra. Fui me entender, eu já tinha carregado o ouro todo. O senhor ficou sem nada de lá, né? Fiquei sem nada, mas ainda hoje estou aqui, nunca passei fome. Seu Nel nunca soube quanto as pedrinhas valiam. Na época queria apenas um emprego na empresa que começou a explorar a extração de pedras preciosas. Seu Nel é personagem desta história, de um Nordeste rico, com muito verde, água, às vezes esquecido, mas sempre movido por uma força, a fé inabalável do sertanejo. São Miguel no seu pensar nos disse: quem quer bem ao homem tem louvor de Deus. Quem jamais ajuda o semelhante da felicidade nunca vai saber. La la ya, la la la, la la ya, la la ya.